pretendo ser extremamente sintético, até porque ambos os votos contrários demonstram todas as teses possíveis de serem levantadas. Relembrando aqui um único parágrafo em relação ao relatório, porque me parece importante, uma vez que foi levantada a questão de preclusão, que aqui o que nós estamos julgando, até para que as pessoas possam entender, as pessoas que não são da área jurídica, o que nós estamos julgando é um habeas corpus impetrado contra a decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O que julgou a 5ª turma em agravo regimental em recurso especial? Ou, em outras palavras, o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça? É que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba era competente. A questão sobre a incompetência foi sendo levantada pela defesa. A defesa, desde o início, foi colocando essa questão, chegou até o STJ, a mais alta instância de justiça penal antes da possibilidade de revisão por essa Suprema Corte, e o STJ afastou a alegação de incompetência. A partir disso, o eminente advogado do paciente ingressou com habeas corpus, que, salvo engano, o ministro relator me corrija se eu estiver errado, chegou no Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal teve conhecimento jurídico da matéria, técnico da matéria, a partir de novembro do ano passado, via habeas corpus. Aqui, acho importante deixar claro que não há nenhuma preclusão. O Supremo Tribunal Federal não poderia esperar lá atrás, ou se antecipar. O ministro Fachin não poderia se antecipar, vendo uma notícia de jornal, que o TRF da 4ª Região julgou que é incompetente. O ministro Fachin, eu acho que não. Agora é o STJ. Isso é muito importante para as pessoas que nos assistem entenderem. Quando se diz, só agora, independentemente do resultado de mérito, mas quando se diz, só agora o Supremo está analisando isso, sim, porque só agora chegou para o Supremo Tribunal Federal analisar isso. O Poder Judiciário é uma pirâmide, onde as instâncias vão analisando e a decisão final, principalmente quando diz respeito à liberdade de ir e vir, é o Supremo Tribunal Federal. E esse habeas corpus está sendo analisado. E por que a importância dessa análise? Que é uma outra questão, que às vezes fica no tecnicismo, e várias pessoas, corretamente, por não serem da área jurídica, perguntam, mas qual a diferença? Se o juiz, que é um juiz togado, prestou concurso, se ele julgou, por quê? Agora pode mudar, por que teria que ser outro? Aqui nós temos que recordar que o que está se julgando, o que se está analisando, é uma das garantias, das mais importantes garantias do devido processo legal, que é a garantia do juiz natural. Tão importante numa democracia o princípio do juiz natural, que pela primeira vez a Constituição de 1988 introduziu essa proteção em seu texto, tanto no inciso 55, tanto no inciso 37, quanto no inciso 53 da Constituição Federal. E o que é o princípio do juiz natural? É uma proteção minha, uma proteção nossa, uma proteção de toda a sociedade. Todos têm o direito de ser julgado, não só por um juiz que faça parte do Poder Judiciário, mas um juiz escolhido mediante regras prévias de distribuição. Regras legalmente previstas para se chegar no juiz A, no juiz B, para evitar que seja a acusação, seja a defesa, possam escolher o juiz. Essa é a questão
do juiz natural, essa questão da competência, que garante, a partir da competência, a competência garante exatamente uma neutralidade do juiz. O juiz não pode escolher a causa que quer julgar, nem as partes podem escolher o juiz que julgará. São regras objetivas que levam à escolha de um determinado juiz. Isso garante neutralidade, imparcialidade do Poder Judiciário e segurança de toda a sociedade contra o arbítrio estatal, para que o Estado não escolha. Esse juiz, esse é melhor contra aquele, o outro é para esse, ou esse pode beneficiar. Isso é uma grande garantia do processo penal, do processo como um todo, mas principalmente do processo penal. O princípio é juiz natural. Lembro aqui, faço questão de lembrar as palavras do nosso ex-decano, sempre ministro Celso de Mello, quando dizia que o princípio do juiz natural é um fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e dos tribunais. Então, é isso que nós estamos analisando nesse habeas corpus. O que nós estamos analisando é se houve a observância, o respeito absoluto de regras objetivas de determinação de competência para que, a partir da observância dessas regras, não fosse afetada a neutralidade, a independência, a própria imparcialidade do órgão julgador. Exatamente, é por isso, insisto novamente, não há, a meu ver, com todas as vendas, as posições em contrário, não há que se falar em preclusão pelo julgamento de diversas exceções de incompetência, porque é a primeira vez que, a partir de um habeas corpus contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é plenamente possível a esta Corte analisar, em sede de habeas corpus, se o princípio do juiz natural, que é uma consagração constitucional, não é uma regrinha de estatuto, não é uma regrinha de portaria, é um dos mais importantes princípios do artigo 5º da Constituição, se isso foi ou não, se esse princípio foi ou não respeitado. E essa questão, presidente, essa questão é muito semelhante, isso foi dito, inclusive citado no voto do eminente ministro Edson Fachin, em relação ao segundo agravo no inquérito 4327, em que, nesse ponto específico, inclusive, eu divergi de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, e a divergência acabou prevalecendo, era uma questão muito semelhante. Lá a questão era, a acusação era, há uma organização criminosa montada por um partido, o PMDB, esse partido atua no Congresso Nacional, mediante propostas legislativas, emendas a propostas legislativas, para favorecer inúmeras empresas que prestam serviço para a Petrobras. Consequentemente, então, a competência é da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Olha, pontuamos a época, não só a partir da minha divergência, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal, que são coisas diversas. Uma alegação genérica, de que há uma organização criminosa que atua em várias frentes, que pratica corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, com várias empresas, sem identificar a relação específica caso a caso, não serve para fixar competência. É uma alegação genérica, como decidimos exatamente no inquérito 4327, é uma alegação genérica, colocada, inclusive, para que o Ministério Público, naquele momento, pudesse situar o que ele entendia por
corrupção, mas, a partir disso, os atos concretos apontados é que devem ser analisados. Não há conexão, e isso me parece muito importante, não há conexão em qualquer das suas espécies, simplesmente porque empresas têm contratos entre si e empresas pagam em diversas, ou são acusadas de pagar em diversas hipóteses, propinas a agentes públicos. Olha, então, todo mundo que em algum momento tem um contrato com a Petrobras e recebeu alguma vantagem, é 13ª Vara de Curitiba. Veja, não existe uma conexão específica por empresa. Petrobras, falou Petrobras, 13ª Vara de Curitiba. Nós citamos, inclusive, eu citei, inclusive, naquele inquérito, meu voto 4327, eu citei e foi lido pelo eminente ministro relator, ministro Edson Fachin, eu fiz referência ao voto do ministro, o voto anterior do ministro Dias Toffoli, que colocava essa questão. A 13ª Vara havia virado um juízo universal de combate à corrupção. E o Ministério Público, e falo aqui com absoluto respeito, fui por mais de 10 anos membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e tenho grande orgulho de ter sido e grande orgulho da instituição, o doutor Humberto sabe disso. O Ministério Público acabou colocando em todas as denúncias, jogava o nome da Petrobras e pedia a prevenção da 13ª Vara de Curitiba. Exatamente como no caso em questão. Se nós analisarmos, eu fiz questão de assim fazer, se nós analisarmos detalhadamente cada denúncia desses 4 casos, e olha aqui, cada denúncia 160 laudas, é uma denúncia, alegação final e libelo acusatório para o júri. É detalhada. Mas nós vamos verificar que em nenhuma das denúncias, seja do caso Atibaia, seja do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, seja do Instituto Lula, da sede do Instituto Lula, seja do apartamento em São Bernardo, em nenhuma delas, como foi agora relembrado pelo doutor Cristiano Zanin, em nenhuma delas, nem o Ministério Público e nem o juiz Sérgio Moro, quando condenou, em nenhuma delas apontou que o dinheiro veio da OAS ou da Odebrecht ou de alguém, um contrato com a Petrobras, o dinheiro específico, esse dinheiro, um percentual foi para isso. Não. O que se colocou em todas as denúncias, inclusive o advérbio notadamente, se colocava que várias empresas, Petrobras, Odebrecht, notadamente Petrobras, mas Odebrecht, OAS, tinham inclusive uma caixinha, isso servia para corrupção, ou seja, algo genérico, a partir do genérico, sem nenhuma ligação com fatos específicos, se acusou, se denunciou o ex-presidente pelo sítio de Atibaia. Então não se disse, o ex-presidente Lula recebeu 1%, 2%, não importa, do contrato número tal, porque foi prometido que se pagassem o sítio de Atibaia, ele daria esse contrato para a Petrobras dentro disso. Aí nós teríamos conexão, aí teríamos, para usar linguajar moderno, um link relacionado à 13ª Vara. Não foi isso que ocorreu. Então, cada fato específico deve ser analisado nos termos, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, deve ser analisado nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. O próprio eminente ministro relator disse em seu voto, não há relação, abre aspas, não há relação de causa e efeito entre a sua atuação
a atuação do ex-presidente Lula como presidente da República e determinada contratação realizada pelo Grupo OAS com a Petrobras. A mesma coisa que foi reconhecida pelo juiz que emitiu a sentença condenatória. O que não significa que os fatos ocorreram ou não ocorreram, mas significa que cada fato deve ser analisado dentro das suas características. E assim como fizemos no caso anterior, no inquérito já citado, 4327, nós distinguimos, se havia uma grande organização criminosa, só que aqui se está apurando um fato específico, sem relação probatória, vamos analisar esse fato específico. Onde vamos analisar? Naquela oportunidade, no Distrito Federal, porque a acusação era atuação no Congresso Nacional. Na presente hipótese, e aqui é a minha única divergência com o eminente ministro relator, na presente hipótese, concordo com Sua Excelência pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Mas aqui me parece a incidência total do artigo 70 do Código de Processo Penal. Não vejo por que deva ser declinada a competência para o Distrito Federal. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Mas é o presidente da República, que é o réu. Mas não existe prerrogativa de foro de primeira instância territorial. Os casos todos, e aqui a competência me parece ser territorial, os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Apartamento São Bernardo, São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que, nesse aspecto, concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da Seção Judiciária de São Paulo. Na medida, diz a eminente subprocuradora-geral, doutora Lindora Maria Araújo, na medida em que os casos em questão abrangem fatos e valores relativos a imóveis e institutos sediados naquele Estado. Então, aqui, presidente, como disse que seria breve, acompanho o eminente ministro relator em relação à incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, com todas as consequências que o eminente ministro relator definiu, mas declino desta competência para a Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. É o voto, senhor presidente.